O empate em 3-3 do Inter contra o Nacional do Uruguai no estádio Beira-Rio na noite da última terça-feira coloca fogo no grupo F da Copa Libertadores. Além de manter os uruguaios vivos na competição internacional, o time de Roger Machado agora tem que secar Bahia e Atlético Nacional, que jogam na quinta-feira, para que o Colorado não perca posições no grupo e tenha de fazer fora de casa aquilo que não conseguiu fazer em seus domínios. As escolhas do técnico Roger, a conversa dos jogadores na zona mista e as explicações para ter tomado 3 gols dentro do Beira-Rio e de uma forma tão fácil. A gente vai falar sobre muito bastidor e o que aconteceu no Beira-Rio na última terça-feira. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e aí já ativa o sininho do lado do inscrever-se ali, porque daí todos os conteúdos estouram no teu celular e a gente continua nessa nossa parceria, as nossas conversas diárias e principalmente no entendimento do nosso Colorado. KTO.bet.br é a minha parceira e tu sabe, tem a Liga do Milhão, tá te esperando com prêmios diários, prêmios semanais, prêmios mensais e no final da temporada, uma milha que pode entrar no teu bolso a partir da maior liga de apostas do Brasil. Vai lá e aproveita, né? Me dá umas dicas também. Quando tu fizer a tua aposta, me marca no Instagram para eu também botar uns pila ali na Liga dos Influenciadores, beleza? Bom, o Inter empatando então em 3-3 contra o Nacional do Uruguai dentro do Beira-Rio, um resultado horrendo se a gente for olhar que dentro dos domínios colorados nós temos de vencer os jogos. Numa Copa Libertadores em que o tiro é curto, titubear dentro do próprio domínio é um problemão, tá? Então o 3-3 faz com que o Internacional faça 5 pontos e agora tenha de secar o Bahia e o Atlético Nacional. Qualquer um dos dois que vencer, o Inter perde uma posição, o Inter ainda é o primeiro, né? Mas se o Bahia e o Atlético Nacional empatarem, o Inter ainda segue líder, mas embola tudo. E aí a gente vai para a Colômbia, tendo também de, no mínimo, conquistar um ponto. Porque fica complicado a partir da próxima rodada, quando o Bahia joga com o Nacional. Se o Nacional vence, vai a 4, e aí chega mais perto. Se o Bahia vence, passa o Inter. Se o Atlético Nacional vencer, o Inter passa também, e aí o Inter cai para terceiro. A coisa complicou no grupo F, aquele que era considerado mesmo o grupo da morte. Agora, a grande questão é a seguinte, não dá para tu tomar 3 gols e do jeito que foi. Não pode. O Inter, ele parece, por vezes, um tanto seguro de si demais. E aqui não é soberba, mas justamente em cima do modelo consolidado, o Inter vai e joga com posse de bola ou com uma organização a partir do momento do que tal, como é que está o adversário. Vamos analisar o que a gente pode fazer, onde a gente pode entrar, só que daí o adversário vem, lavra a gente, e o resto é história. Aconteceu no Clássico Grenal, aconteceu também no jogo contra o Palmeiras, quando a gente estava com um adversário um pouco mais recuado, não propondo tanto, não dando tanto espaço, os adversários vindo para um jogo de combate e a gente com muito mais toque ou tentando jogar na velocidade, na habilidade, a gente sucumbiu. Aconteceu assim contra o Palmeiras, aconteceu assim contra o Grêmio e agora aconteceu contra o Nacional. Alguns jogadores estão visivelmente abaixo. E aí a gente pode ver na questão mental, que o Roger fala na coletiva, ou na questão física, ele diz que os números não apontam. Ele diz que os números não apontam do GPS, né, em cima de quilometragem percorrida, em cima dos números que toda aquele dispositivo da Catapult, né, dá, em termos principalmente de musculatura e questão de possibilidade de lesão. Tanto que os jogadores estão fazendo
uma sequência de jogos. Tu pega o Fernando de novo, ficou todos os 90 minutos, tá? Melhor em campo, na minha opinião. A grande questão é que a gente tem dificuldades na frente, nos atacantes, não pode 3 gols e nenhum deles ser do teu atacante. O Ener Valencia e o Borré, além de perderem gols, eles são basicamente um eletrocardiograma, né? Tem vezes que eles estão muito bem e tem vezes que eles estão muito mal. Eles não conseguem ter uma linearidade. E aí, a partir disso, a gente tem, obviamente, dificuldades, né? Porque quando a gente toma gol ou quando a gente erra algo, e é normal errar, porque nenhum time é perfeito 100%, a gente tem dificuldade de buscar depois. Claro que foi algo épico. Se tu for olhar um 0-3, buscar um 3-3, a torcida chegou, inclusive, a aplaudir. Aliás, é a torcida que não aceita perder, né? Não é só o time que não aceita perder, é a torcida também. Que mesmo tomando 3, estava cantando e os quase 40 mil torcedores dentro do Beira-Rio estavam empurrando o time para um empate ou até mesmo a virada. Agora, a gente tem algumas questões para entender, né? Por exemplo, eu, no início do jogo, não gostei do Gabriel Carvalho pela esquerda e o Wesley pela direita. Celebrei o fato de o Guri ter sido o titular na vaga do Vitinho, que também entrou mal de novo, tá? Está passando por uma crise técnica e eu acho que também física, mas queria ele do lado direito. Tanto que depois o Inter, quando faz a troca de novo, quando o Wesley vem para o lado esquerdo com o Bernabé, o Inter melhora no jogo. Então, já esse é um erro que o Roger, na minha avaliação, é responsável pelos 0-3. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso, tá? E me disseram o seguinte, a ideia era colocar ele de meia ponta de fora para dentro, para ele ter condição de abrir o campo quando estivéssemos no interno, porque daí o lateral teria que vir, né? E aí abriria o lado do campo, principalmente para o Bernabé jogar, porque daí joga no Bernabé e vai estar com um buraco ali. O lateral teria que vir cobrindo ele, né? Quando ele viesse de fora para dentro, no lado esquerdo. Não deu certo, daí por isso que eles mudaram. A questão do Oscar Romero entrando no meio campo. É uma outra pergunta que eu fiz agora após o jogo, e principalmente agora pela parte da manhã, que está todo mundo com a cabeça mais fria. Tá? Existe um controle de bola, né, no momento em que o Oscar Romero veio para o jogo. Jogou muito bem, deu passe para o gol do Bernabé e tal, né? Teve, inclusive, a sua qualidade como uma virtude do meio-campo do Inter. Só que o Inter, naquele momento, ele jogava em transição, tanto que por isso que a bola foi longa, né? Agora, quando atacados ou quando o Inter joga em construção, a comissão técnica tem dificuldade de entender que o Romero consegue fazer aquela segunda função. Logo, eu acho que a gente não vai ver o Bruno Henrique saindo, tá? E eu acho que a gente não vai ver o Oscar Romero entrando, pelo menos como titular. Agora, daqui a pouco a gente vai ter que pegar uma alternativa, porque o Diego Rosa teve uma lesão confirmada e agora está com um problema na panturrilha e vai ficar alguns dias aos cuidados do departamento médico. Eu já tinha dito para vocês ontem que ele estava fazendo um controle de carga e agora, né, acabou então desfalcando o time do Roger Machado. O trabalho já começa agora. À tarde, 16 horas e 30 minutos. Tem a questão, uma última também, né? Tava todo mundo criticando a entrada do Natan, né? Pelo lado direito ali como lateral. Te confesso que eu teria colocado o Tabata. Tá? Porque eu entendo que a gente também consegue ser defensivo com a bola no ataque. Né? Se a gente ficasse com a bola mais no ataque e pressionando o time adversário, ele não ataca porque o Vargas estava ali pelo lado esquerdo, quando o Nacional colocou ele, e aí podia fugir numa bola fortuita, né? E fazer o 4-3. Tu imagina, foi um esforço tremendo para fazer o 3-3. Nesse momento que a gente continuava atacando, tomar um 4-3 seria um balde de água fria até no mental do jogador, no psicológico do jogador. Então, foi esse o motivo também, né? Porque os caras tinham o Vargas ali e aí tu ia pegar as costas, tu precisava de um cara de mais, vamos dizer assim, marcação. Foi o que o Natan teve, pelo menos a proposta do Natan. A gente sabe que é insuficiente, a gente sabe que ele não tem bola para jogar no Inter, ele não deveria nem estar aqui. Ele já estava voltando para o Santos, ele só ficou por conta da lesão do Bruno Gomes, tá? E aí, claro, né? Não teve
vamos dizer assim, desenvoltura que o Bryan Aguirre teve, não teve até mesmo a possibilidade de ajudar no ataque quando entrou ele, quando entrou o Ramon ali, eu estava praticamente confirmado que ia ser o 3-3. Agora, o Inter está previsível, o Inter está marcado demais, o Inter está enfeitado, não entendo assim. Principalmente quando converso com as pessoas no bastidor e até mesmo na zona mista, a gente percebe que os jogadores têm um poder de indignação, o próprio Roger, muito pé da vida, e a coletiva ela não traduz, tá? O pensamento, não é o pensamento do Roger, mas a tranquilidade do Roger, né? Quando ele vai ali, ele tenta ser ponderado e tudo mais, ele já quebrou o vestiário, vamos dizer assim, no sentido de não gostar de perder e tudo mais. Pelo menos é o que falam de pessoas que têm o trânsito ali, pessoas que a gente consegue conversar e que eu confio muito. Agora, o Internacional tem que achar um jeito de jogar, né? A gente... algumas pessoas me perguntaram, pô, mas o Rodrigo Caetano estava lá ontem no Beira-Rio, né? O Juan também, seleção, o Roger está muito pensando em seleção do que no Inter. Não, o Roger em nenhum momento está pensando em seleção. Ao contrário, para chegar na seleção ele tem que ganhar com o Inter, para chegar na seleção ele tem que ir bem. Não vai ser simplesmente sacado do Internacional porque ganhou um Campeonato Gaúcho e vai assumir um dos principais times do mundo. Então ele também sabe que ele precisa ganhar, né? Tem um cara que a gente tem que resolver também, Thiago Maia. O que a gente vai fazer com o Thiago Maia? Tá? Hoje, o grupo não aceita mais ele, ainda tem treta no vestiário por causa que ele quis sair do Santos, porque ele apatifou num treino, aquela coisa, aquele boato que estava rolando. Então tem que resolver. Ou resolve ou vende. Ou bota ele para jogar, porque ele não pode comer 800 quilos de picanha por mês e a coisa não funcionar, né? Na hora do meio-campo, na hora que o meio-campo precisa, na hora da pomada, a gente tem que improvisar o Romero ali. Tá? Então, precisa também resolver essa questão do Thiago Maia. Muitas questões que a gente vai tratar ao longo do dia e também na representação colorada. Vou estar lá de tarde, tá? Vou estar lá ou vou tentar estar lá para a gente pegar alguns bastidores para vocês. Te inscreve aqui e a gente segue continuando falando muito sobre o Internacional, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Um forte abraço. Tchau.